E com a aproximação do começo do período de transição da reforma tributária, profissionais do setor contábil estão receosos em relação ao novo sistema tributário brasileiro. Segundo uma pesquisa da OMI, que é uma empresa de tecnologia e gestão empresarial, cerca de 60% dos contadores não se sentem ainda preparados para lidar com os impactos da reforma tributária. E para falar mais dos dados dessa pesquisa, eu falo agora com o Felipe Beraldi, que é especialista em indicadores e estudos econômicos da OMI. Queria te agradecer pela disponibilidade, Felipe, um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Eu que agradeço o convite. Felipe, eu estava até acompanhando aqui, agora eu vi uma publicação no site da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, e tem um artigo publicado por Daniel Souza que diz, que eu achei o título excelente, que é Entre o Otimismo e a Exaustão, o contador frente à reforma tributária. A gente pode considerar esse o clima nesse momento, com a perspectiva de adoção de um sistema mais simples, porém como é que funciona exatamente a adaptação e quais são os desafios? Sem dúvida, Vitor. Eu acho que a gente tem que separar, né? Porque a história ela vai ter duas partes, sobretudo para o contador, que é o profissional que vai ser o grande parceiro dos empreendedores nessa mudança profunda pela qual o sistema tributário brasileiro passará nos próximos anos. A reforma tributária ela vem para trazer menos complexidade, mais transparência para o sistema, mas nós temos que considerar o período de transição, que vai ser um período longo, até 2033, em que nós teremos dois regimes tributários convivendo em paralelo, conforme vá avançando aí a implementação da CBS e do IBS até o final do período de transição. Então, o desafio ele é grande, obviamente, para todos os empreendedores e especialmente para os contadores, que tendem aí a ser o principal braço direito de qualquer empreendedor nesse processo de transição. A gente fala, né, agora sobre esse processo de transição, é evidente que vamos ter uma adaptação muito grande, principalmente dos serviços prestados né, pelos contadores, mas aí pensando num cenário mais a longo prazo, Felipe, com essa simplificação do ponto de vista tributário, a gente não pode esperar, inclusive, um gasto menor por parte das empresas na sua composição, exatamente das estratégias, né, de grupos, de equipes, né, voltadas exatamente ao direito tributário, também a organização do pagamento dos seus tributos a partir da consolidação e da instituição de forma definitiva desse novo modelo aprovado pela reforma tributária? Olha, assim, o modelo, ele é um modelo mais simples, né? Ele é um modelo reconhecido internacionalmente, o IVA é utilizado na maioria dos países, é visto como a forma mais eficiente de tributar o consumo, mas essa implementação, ela traz alguns desafios, né? De primeiro deles, eu diria que é a ampliação do creditamento tributário em cadeias produtivas. Então, mesmo empresas pequenas que hoje optam pelo Simples Nacional, elas terão que fazer uma escolha, né, entre recolher o IVA por dentro do regime especial ou recolher o IVA no regime regular, vão estar expostos a uma carga tributária maior, mas ao mesmo tempo vão gerar créditos tributários integrais, né, para os clientes à frente e vão poder adquirir créditos, né, ter créditos nas suas aquisições. Então, apesar do modelo ser menos complexo, né, você ter uma regulamentação nova, sobretudo uma base de incidência maior, tratando produtos e serviços no mesmo pote, você tem esses desafios que são desafios ligados à gestão, né? E por conta disso, a reforma tributária ela vai ter um efeito muito singular em cada negócio. Então, o planejamento tributário e as escolhas que, inclusive, pequenos empreendedores terão que fazer nos próximos anos podem determinar, inclusive, a sobrevivência de um negócio ou não, né? Então, se por um lado a gente vai lidar com um sistema menos complexo, por outro, os desafios de gestão e as escolhas que esses empresários terão que fazer serão maiores e vão exigir aí um preparo significativo para que sejam tomadas as melhores decisões nesse novo contexto. Você pode dar alguns exemplos, Felipe, a respeito dessas modificações, adaptações? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma empresa que presta serviços e ela está no Simples Nacional, né? E ela presta um serviço para uma empresa média ou grande que está buscando ali maximizar o crédito tributário. Então, conforme o IVA for sendo 100% implementado, haverá uma ampliação desse creditamento tributário. Se esse fornecedor de serviços ele tiver no Simples Nacional recolhendo o IVA por dentro do Simples, ele vai gerar muito pouco crédito para esse cliente e não vai poder tomar crédito na sua aquisição.
Agora, se houver uma pressão desse cliente maior por geração de crédito, esse empreendedor ele vai ter que lidar com o IVA por fora do Simples, no regime regular, vai estar exposto a uma carga tributária maior, mas vai ter também que ter a oportunidade de ali cuidar da sua gestão e tomar créditos dos seus próprios outros fornecedores. Então, repare que, se por um lado a complexidade do sistema tributário é menor, as decisões ligadas à gestão são muito mais profundas. É que hoje a gente entende, né, que há especificidade setor para setor e prevê, né, é evidente, nesse período de 27 a 33, se não estou enganado, né, da transição entre né, um sistema e outro, uma confusão com essa sopa de letrinhas que vai ser o sistema tributário. Já é, mas vai virar mais ainda nos próximos anos. Mas pensando especificamente, por exemplo, na complexidade do ICMS, a gente não pode esperar, né, a partir de uma adaptação maior dos profissionais, Felipe, pelo menos uma facilitação do ponto de vista logístico mesmo, né, do ponto de vista de trabalho? Com certeza. A reforma tributária tem vários estudos econômicos que mostram isso, que a perspectiva é que ela tem um efeito de longo prazo importante para a economia brasileira, para aumentar o nosso PIB potencial, mas ela traz esses desafios de curto prazo de um período de transição, já que é uma reforma, a gente pode dizer que acho que é a reforma estrutural mais profunda que a economia brasileira vai passar nas últimas décadas, né? Então, sim, reduzir a complexidade do sistema tributário atual é uma necessidade. Quando nós falamos em reformar algo, nós estamos falando de reformar algo que não funciona bem, né? Mas o ponto importante é que o IVA traz novos desafios, inclusive para as pequenas empresas. Então, o que chamou muita atenção nessa pesquisa que nós fizemos aqui na UMIE é justamente a sinalização por parte dos contadores que ainda não se sentem 100% preparados para estimar esses impactos, para lidar com a reforma tributária. Hoje, mais de 60% do setor sinalizou que ainda não se sente preparado para lidar com a reforma, ao mesmo tempo que esse mesmo número enxerga que a reforma tributária vai afetar praticamente 100% da sua carteira de clientes. Acabei de perceber então, Perdão. Continue. Perdão, Felipe. São mudanças muito profundas, né, que vão afetar empresas de todos os portes, de todos os setores. Então, o objetivo dessa nossa pesquisa foi justamente investigar como que o principal setor, né, o segmento contábil, que vai ser o grande apoio, vai ser o braço direito desses empreendedores, como que eles vão lidar com esse processo de transição, quão pronto eles estão para prestar essa assessoria para os seus clientes. Eu ia te dizer só, Felipe, que eu acabei de perceber que eu cometi uma indelicadeza, disse o nome da empresa errado, mas conversei aqui com o Felipe Beraldi, que é especialista em indicadores e estudos econômicos da OMIE. Muito obrigado pela sua disponibilidade, as portas são sempre abertas aqui no Money. Muito obrigado, estamos sempre à disposição aqui para atender vocês também. Obrigado pelo convite. Um abraço.